Olá, eu sou Edilene e para você que chegou em meu canal, você chegou ao canal Edilene Jazes. Quero agradecer a você que em chegando, você permaneceu, você de alguma maneira, você falou de meu canal para alguém. Quero agradecer a você imensamente que assiste o vídeo todo, porque eu confesso a vocês que para o YouTube até a quantidade de visualização de um vídeo conta para que o meu canal seja passado para frente, seja recomendado. Então eu quero agradecer, não querendo ser repetitiva e já sendo, a você que entrou em meu canal, deixou o seu like, passou a seguir o meu canal, assistiu o vídeo até o fim, falou de meu canal para alguém e etc, e etc. Eu deixo os meus agradecimentos a você em o nome de Jesus, ok? Hoje eu confesso a vocês que eu coloquei aqui uma camiseta com o emblema da Mulher Maravilha. Sim, Deus, ele se apresenta para nós aqui na Bíblia como um ser maravilhoso, único, poderoso e etc, e etc. Então, eu confesso a vocês que na qualidade de pessoa que crê no poder de Deus, se Deus é poderoso, e ele diz que ele me fez, a mim e a você, a imagem e semelhança dele, concorda? Alguém há de concordar que eu tenho o poder do Espírito Santo em mim. Então, essa camiseta da Mulher Maravilha que eu estou usando não tem nada a ver com a Linda Carter, ok? Esta camiseta da Mulher Maravilha que eu estou usando é porque eu quero hoje, na minha mensagem, apresentar pessoas que foram corajosas. Confesso a vocês que eu vou citar pessoas que foram corajosas, que não temeram a adversidade, não temeram, eu vou, mimimi, tititi, buzuzu e etc, e etc. Então eu vou apresentar para vocês hoje pessoas que levaram as últimas consequências à sua coragem. Eu vou apresentar a vocês, por exemplo, José. Vou começar por José. José foi um rapaz corajoso, porque ainda na fase de adolescência foi jogado num fosso. A Bíblia não cita, eu pelo menos confesso, se citou, eu não me lembro, dos dias que José ficou nesse poço vazio no deserto. Como eu já disse a vocês aqui, as caravanas passam pelo deserto e na busca de água elas cavam buracos, né? E esses buracos são, antigamente na minha infância, eram chamados de cisternas, né? Onde se tinha aquela beiradinha, amarrava-se um pauzinho, punha um baldinho, ia girando, 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 jogava lá embaixo, depois voltava e trazia a água de volta para cima. Então José foi jogado num desses fossos que caravanas passando pelo deserto, cavavam e deixavam lá aberto. Depois José foi vendido como escravo, depois de ser vendido como escravo, trabalhando naquelas pedras lá para construírem grandes pirâmides que hoje é visitada pelo mundo inteiro, inclusive por nós brasileiros. Confesso a vocês que eu ainda não tive a oportunidade, mas a minha esperança está em Deus, né? Então, quero dizer para vocês que nos tijolos daquelas pirâmides
eu me atrevo a dizer, sim, me atrevo. Ali teve trabalho escravo de José. Né? Se você indo nessas caravanas aí que igrejas promovem, né? E vocês, em passando pelo meu vídeo e assistindo, vocês vão saber que ali naqueles tijolos, naquelas pedras, naquelas e etc, que hoje são relíquias, ali teve a mão de José. Depois José, ele foi dado como, eu vou colocar, um homem que estava, que praticamente, entre aspas, né, ele abusou-se sexualmente, ele foi acusado injustamente de ter abusado eu vou colocar para os dias atuais, é como se José tivesse abusado do secretário do presidente. Vamos colocar assim. O presidente tinha um secretário, né? E o secretário, gente, você há de convir que um secretário, no mínimo, para ser um secretário de um presidente, vamos colocar assim, este homem ou esta mulher, ela deve entender, ter conhecimento em advocacia, em administração, ela deve falar línguas e etc. Estou certa? Secretária de um presidente, gente. O presidente, alguém ligando, ela tem que ser ou bilíngue ou muitas vezes trilíngue. Estou errada? Secretária? Então, voltando para a época de José, José foi acusado de ter abusado, vamos colocar assim, sexualmente, do braço direito do rei, vamos colocar assim. E ele foi mandado para a prisão. Então eu estou apresentando aqui sinais de pessoa corajosa, que não temeu os infortúnios que o cometeram. Agora eu quero apresentar Esther. Esther foi uma moça que ela é órfã. O nome dela, na realidade, é Hadassah, que foi mudado-se para Esther. E em mudando-se, houve-se um decreto que o rei estava mandando ir até o castelo todas as moças do reino, a qual, dentre uma, ele ia simplificando aqui, escolher por esposa. Então eu já mencionei aqui. E Esther, ela percebeu, Esther e seu tutor, eu vou colocar assim, percebeu, mas com perdão, que só uma pequena voltadinha aqui, eu quero dizer que José, após ter ido para a prisão, ele revelou o sonho do rei e aí ele foi colocado também como governador do Egito. O rei o auto-intitulou como governador. Então, uma pessoa que não temeu os infortúnios, uma pessoa que não temeu os maus momentos, e Deus a honrou, colocando que depois de José foi ordenado, que depois de José, ninguém teria voz ativa no Egito, depois do rei, ninguém teria voz ativa no Egito, senão José. Finalizando aqui, agora eu volto para Esther. Esther foi levada para o palácio do rei, onde lá no palácio do rei, essas moças, elas passaram por vários tratamentos, né? Porque o Egito é conhecidíssimo como essências e etc. Essas coisas de incenso, essas coisas de perfumaria, tudo isso é oriundo lá dos povos egípcios, onde as rainhas, né? As rainhas, elas eram na realidade chamadas de deusas, né? Haja vista que nós temos aí a Elizabeth Taylor, que representou lindamente Cleópatra,
né? Onde elas tomavam banhos e banhos de, né? Enfim, quem assistiu Cleópatra sabe o que eu estou falando. Onde essas mulheres não eram chamadas pelo nome, eram chamadas de deusas. Porque na realidade, um homem que era ordenado rei na época no Egito, ele era como se fosse um deus. Era o deus, né? O deus da época, né? Então, se o homem que era rei era tido por Deus, a mulher esposa dele nada mais era que uma deusa, né? Então, Esther, ela descobriu um mal feito, eu vou colocar assim, do braço direito do rei. Porque presidente, deputado, governador, eu vou trazer para os dias atuais, todos, absolutamente todos, possuem um braço direito, possuem alguém de confiança, todos. Eu, particularmente, o meu braço direito é Deus, e o esquerdo também, tá? Mas, enfim, cada um usa-se o braço direito que lhe compete, não é verdade? Então, Esther e seu tutor, porque ela era órfã, e um homem passou, eu vou simplificando rapidinho aqui, passou a cuidar dela, descobriu que o braço direito do rei, eu vou trazer para os dias de hoje, estavam desviando verbas, eu vou simplificar. E este braço direito do rei, após ter descoberto que Esther e seu tutor sabiam de seu erro, armou literalmente uma forca para o tutor de Esther. Ele queria matar. Porém, Esther não temeu. Ela conversou com Deus e ela, naquela época, sabe essa colocação assim, deixe seu like? É que naquela época, uma pessoa para se chegar diante do rei sem ser anunciada, sem ter previamente hora marcada, esta pessoa era morta. Para uma pessoa chegar diante do rei sem ser anunciada, sem hora marcada, sem ter avisado ao seu braço direito que ela iria chegar ao rei, e o rei agendar um horário para que ela chegasse na presença dele, esta pessoa, ela ao adentrar na porta, porque alguém aí já deve ter assistido filmes egípcios, né? Onde o rei fica sentado lá em cima e aqui fica uma guardas, né? Muitas vezes esses guardas, ao que me parece, eles estão com máscaras, alguns de cachorro, outros de coruja. Cada filme apresenta estes guardas usando uma determinada máscara, né? Porque na realidade, os que estão usando máscaras de cachorro chama-se, na realidade, cães de guarda, certo? Então, quando você vê, por exemplo, uma foto assim num livro e você vê um guarda segurando uma lança com uma máscara de cachorro, e geralmente aqueles cachorro bem magrinho, sabe, com o rosto bem afinado, aí vem a colocação cão de guarda. Porque ele era o guarda do rei. Então ele usava uma máscara de cachorro. Entendeu? Só que quando a pessoa ia adentrar e o rei, a pessoa não foi anunciada, não foi agendada, o rei não permitiu. Sabe essa coisinha de levantar o dedo assim? E quando o rei fazia isso, a
A pessoa era para matar a pessoa. Porém, Esther, ela orou a Deus, ela jejuou e virou para Deus e disse: Senhor, eu vou me colocar diante do rei sem ser anunciada. E se perecer, pereci. Ou seja, se eu morrer, eu sei para onde eu vou colocar desta forma. É como se Esther estivesse dizendo: se o rei mandar me matar, eu sei para onde eu vou. E o Senhor sabe que eu estou indo lá, na realidade, em defesa do próprio rei. E ela se arrumou, ela não avisou a ninguém, né? Porque essas moças também, elas tinham as pessoas, as camareiras, eu vou colocar assim, as suas damas de companhia, que cada moça ali possuía uma dama de companhia. E Esther foi para a presença do rei e simplesmente abriu a porta. Quando ela abriu a porta, eu vou colocar, os guardas, os cães de guarda já entraram na frente com as lanças cruzando assim. Porque quando uma pessoa ia entrar na presença do rei, eles estavam enfileirados e se, por exemplo, a pessoa estava armada, alguma coisa, eles já cruzavam, tampando toda a visão do rei. E o rei mandou eles abrirem. Abrem caminho. Palavras do rei. E esticou a mão. E eu vou pedir a você que estiver assistindo a este vídeo, que deixe seu like. Então, quando o rei esticou a mão, Esther estava em oração. E todos achando que o rei fez... Sabe o filme Gladiador? Que aquele homem começa a fazer assim, 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 de repente... Então, o rei esticou a mão. Mas quando ele olhou para Esther, o rei se enamorou. Amor à primeira vista. Eu esqueci desse detalhe no Dia dos Namorados, de falar do amor à primeira vista do rei por Esther. Eu me esqueci deste detalhe, do amor à primeira vista. Sim. E todos achando que o rei ia esticar a mão. O braço direito do rei disse, exemplo, simplificando: Senhor, mande matar eu vou trazer para os dias de hoje, essa atrevida. Como ela se atreve a entrar em sua presença sem ser anunciada? Mande-a direto para a forca. A forca já estava armada. O braço direito do rei já estava com a forca armada. Então, se o rei tivesse mandado matar Esther, a forca já estava armada, porque o braço direito dele, ao descobrir que o tutor de Esther e a própria Esther sabia dos maus feitos deles, dos desvios de verbas dele, já tinha armado uma forca. Porém, o rei mandou todos saírem porque ele queria ficar a sós com Esther. E ao ficar a sós com Esther, Esther marcou um jantar. Porque cada moça ali que foi levada até o reino tinha o seu espaço. Eu vou colocar a sua kitnet, simplificando. Esther programou um jantar e convidou o rei para jantar. E como o rei se apaixonou por Esther, ele foi ao jantar. O braço direito do rei perguntou: meu senhor, onde o senhor vai? O senhor não tem nada programado para hoje? Eu tenho um jantar com Esther. Mas, meu senhor, como o senhor vai jantar com uma pessoa que o senhor simplesmente invadiu? Ele: não me incomode, vou jantar com Esther. E foi.
E foi neste jantar que o rei, achando que ia já ter eu vou simplificar, um colóquio com Esther íntimo, só que não. E foi aí que o rei se apaixonou mais ainda por Esther. Porque neste jantar, Esther apresentou ali para ele literalmente tudo que estava sendo feito pelas costas dele sem que ele soubesse. E a forca que foi armada para Esther e seu tutor, o rei, na mesma hora, mandou que os guardas lançassem o braço direito dele e toda a sua esposa nesta forca que foi armada para eles. Hoje, como eu volto a dizer, a minha explanação aqui é sobre pessoas que tiveram coragem. Pessoas que colocaram Deus na frente e tiveram coragem. Coragem. Aquelas pessoas que não amarelaram, como diz-se hoje, não é verdade? Agora eu vou falar de Daniel. Daniel, ele era um rapaz que se posicionava, eu confesso a vocês que eu passei a me colocar em condição de oração diante de Deus através da leitura do livro de Daniel. Daniel se colocava diante de Deus, eu vou simplificando várias vezes ao dia. E eu confesso a vocês que em lendo o livro de Daniel, eu passei a colocar em prática as minhas orações diante de Deus. E eu confesso a vocês também que eu já passei por muitos revés na minha vida, e esses revés, eles só não foram piores devido às minhas orações. Aí vocês podem pensar assim, vai me dizer que oração? Sim, oração. Oração. Uma coisa simples, uma coisa não palpável, né? Uma coisa que não é matéria, né? Mas que se em você praticando todos os dias, literalmente todos os dias, como tomar banho, escovar dente, almoçar e etc., tem um poder na vida de quem faz essa coisa simples, que para muita gente é boba, que vocês não estão entendendo. Aí muitos vão dizer assim, Daniel foi jogado na cova dos leões? Mas, né, é uma historinha. Não, historinha é da Branca de Neve. O livro de Daniel não é uma historinha, é uma realidade. Então, voltando eu aqui, Daniel foi levado ao rei, na presença do rei, junto com seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles se recusaram. Sabe aqueles rapazes que vão para a faculdade? Vamos simplificar, os rapazes foram para a faculdade, e ali na faculdade tinha aquelas, vamos dizer assim, aquelas festas. Daniel se recusavam a participar. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego se recusavam a participar das festinhas da faculdade. Eles ficavam na deles. Tinha aqueles bailes lá, aquelas coisas, Daniel se recusava. Estou trazendo para os dias atuais. Porque Deus diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Então Daniel, ele foi levado à presença do rei e ele foi lá para estudar. Eu vou levar assim, é como se Daniel foi levado para a USP, né? E Daniel não foi levado para a USP para brincar, ele foi levado para a USP, para as repúblicas da USP, para estudar e não para brincar. Porém,
Quando descobriram que Daniel, eu vou simplificar, Sadraque, Mesaque e Abednego se recusavam a participar de festinhas, de baladas e etc, que foi ordenado ali pelo, eu vou colocar assim, vamos colocar, o diretor da USP. Exemplo, gente, por favor, isso aqui é um exemplo, eu estou trazendo para os dias atuais, tá? É como se Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego fosse levado para uma USP, para estudar, para aprender. Só que Daniel, ele orava, pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus inteligência, conhecimento, entendimento, discernimento. E diz a Bíblia que Deus tornou Daniel 10 vezes mais douto. Ou seja, se um médico tinha tal conhecimento, doutorado, tinha mestrado e doutorado e etc., Daniel, em colocando-se diante desse médico, espiritualmente, através do Espírito, Daniel tinha mais conhecimento do que este médico. Simplificando. Ok? Só que não gostaram de saber que Daniel não estava ali, Sadraque, Mesaque e Abednego, participando das festinhas do rei. Então, o que fizeram? Jogaram Daniel. Houve-se um decreto onde eram que todas as pessoas que não obedecessem às ordens do rei, esta pessoa era para ser lançada ou em fornalha ou em cova de leões. E Daniel deixou-se ser lançado. E passou a noite inteira. Eu quero apresentar aqui para vocês uma seguinte pergunta que o rei fez ao chegar na porta diante da cova dos leões. Vejam a pergunta que o próprio rei fez ao chegar diante da cova onde foi colocado Daniel. A pergunta que o rei fez foi essa: Daniel, porventura o seu Deus te salvou? Gente, eu amo este pedaço. Porque um rei chegar e perguntar: Daniel, porventura o seu Deus te salvou? E Daniel respondeu exatamente assim: é certo que sim, meu rei. E o rei mandou tirar Daniel da cova dos leões e foi lançado um decreto que ninguém naquele reino adorasse a outro Deus senão o Deus de Daniel. E as pessoas que fizeram toda aquela armação para Daniel, elas não tinham chegado ao chão. E diz a Bíblia que os leões já tinham as estraçalhado. Então, eu apresentei aqui para vocês pessoas hoje, 3 pessoas que tiveram coragem. Coragem de serem honestas, sinceras, verdadeiras, com elas, com quem estava em seu entorno e com o próprio Deus. E uma coisa eu posso deixar claro, e vocês podem, se vocês acharem que eu fugir aqui do contexto, vocês podem ler o livro de Esther, vocês podem ler lá no livro logo no início, né, Gênesis, Êxodos, né, Levítico, Números, Deuteronômios, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas e Crônicas. Vocês vão ver a passagem de José nestes livros, em alguns desses livros que eu citei aqui. E também Esther. E vocês vão poder constatar que eu apenas
atualizei algumas coisas, mas os dizeres são os mesmos. E muitas vezes nós nos acovardamos diante de situações conflituosas. E agora? Pois eu digo a você, coloque Deus na sua frente. É só o que eu posso te dizer. Deus não se apresenta na Bíblia como escudo, bloqueio, socorro bem presente em tempo de aflição à toa, não. Ok? Então, eu deixo aqui para vocês um abraço e até o próximo vídeo.